Hoje eu quero te apresentar um novo conteúdo. Eu quero mostrar como que você multiplica números decimais. E lógico, você pode multiplicar um número decimal por um decimal, um número decimal por um número inteiro, um número decimal por uma fração. E nesse caso, o que eu posso fazer? Se eu tenho um decimal e quero multiplicar por uma fração, ou você transforma a tua fração em decimal, ou transforma o teu decimal em fração. Nas duas formas, você aprendeu isso aqui no nosso curso. Se você não lembra, dá uma olhada nos vídeos anteriores, onde eu explico rapidamente como que você transforma um número fracionário em decimal e, lógico, um decimal em fração. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda também. Esse é um curso de matemática preparatório para o Censo 2022. Então, pode ficar à vontade, pode deixar o like se gostar. Aqui na descrição do vídeo, se você quiser, você pode acessar esse curso totalmente completo e gratuito. Basta você acessar os links que estão aqui na descrição. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a nossa aula bem rapidinho. Muito bem, então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho um módulo de números decimais. Nós já estamos chegando no final desse módulo. E hoje falaremos sobre multiplicação com números decimais. Então, não tem muita coisa aqui. Eu vou apresentar algumas multiplicações, algumas variações, para você entender o algoritmo da multiplicação com números decimais. E lógico, uma coisa que eu sempre falo aqui, se você quer se dar bem em matemática, seja para o IBGE, seja para qualquer concurso federal, ou estadual, ou municipal, ou na faculdade, você tem que saber o básico. É o que nós estamos fazendo aqui. E o básico começa por onde? Pela tabuada. Se você sabe a tabuada, você não tem noção. Você consegue fazer muita coisa quando você sabe a tabuada. Você gasta menos energia. Você se desgasta um pouco para aprender a tabuada. Mas depois, quando você aprende, você não precisa ficar lendo de novo o tempo todo. Você já aprendeu. Você está em movimento com a matemática e você não precisa ficar lá lendo a tabuada o tempo todo. Você estuda e depois você usa esse conhecimento. Então, isso vai ser útil aqui. Presta atenção. O que eu quero fazer? Eu quero multiplicar dois números decimais. 2 inteiros e 5 décimos, multiplicado por 3 inteiros e 48 centésimos. Eu posso colocar o 2,5 embaixo e o 13,48 em cima? Posso. Posso colocar o maior embaixo? Pode também. Aqui não tem regra, não. A multiplicação é comutativa. A vezes B é igual a B vezes A. Isso não faz diferença, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 13 inteiros e 48 centésimos e vou colocar 2,5 aqui embaixo. Ah, professor, na aula anterior você falou que tinha que colocar um número embaixo do outro, vírgula embaixo de vírgula. Só que lá era adição e subtração com números decimais. Aqui não, aqui é multiplicação. Mudou a regra. Não precisa. Ah, mas eu quero. Então, beleza. Pode colocar embaixo um do outro, mas não vai fazer nenhuma diferença. A diferença é agora, que eu vou te falar agora. Primeira coisa, você vai olhar para esse número aqui e vai fazer uma pergunta para você. Quantas casas decimais tem esse número? 2. É o 48. Ele tem 2 casas decimais. Dá uma olhada nesse número aqui embaixo. Quantas casas decimais ele tem? 1. É o 5. Então, você vai somar as casas decimais. 2 mais 1, 3. Então, a tua resposta terá 3 casas decimais. E agora, o que eu faço? Agora você multiplica os números e desconsidera a vírgula. Então, o que significa isso? Significa que você vai multiplicar 1.348 por 25. Faz de conta que essa vírgula não existe. E faça a multiplicação. E no final, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Vamos lá. Vamos começar essa multiplicação. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 4 é 20. 20 mais 4, 24. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. E 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Vou apagar esses números aqui em cima e vou continuar. 2 vezes 8 é 16. Agora presta atenção. Você vai pular essa casa das unidades. Você vai começar a colocar aqui, ó. 2 vezes 8 é 16. Sobe 1 e desce o 6. Você não pode colocar o 6 aqui. Você sempre pula uma casa. Eu pulei a unidade e estou fazendo a dezena.
Se tivesse um outro número aqui para multiplicar, eu ia começar na centena. Então, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8, mais 1 que subiu, 9. E 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1 é 2. Muito bem. Não tem mais nada aqui para multiplicar, então nós vamos adicionar. Posso colocar um zero aqui? Pode. 0 mais 0, 0. 4 mais 6, 10. 9 mais 1, 10. 10 mais 7, 17. 6 mais 6, 12. Mais 1 que subiu, 13. E 2 mais 1, 3. Então, presta atenção. Agora você encontrou 33.700. Só que essa não é a tua resposta. Você lembra que você somou as casas decimais? O primeiro número tinha 2 e o segundo número tinha 1. Você somou e deu 3. Agora você vai marcar a tua vírgula. Por onde que você começa? Você vai começar aqui mais à direita possível. E aí você vai e conta as casas. Ó, você está aqui. Conta 3 casas. Ó, 1, 2, 3. Então a tua vírgula tem que entrar aqui. Então você tem como resposta 33 inteiros e 700 milésimos. Ah, professor, mas eu tô achando esse número. Eu não tô achando esse número nas alternativas da prova. Porque a prova vai fazer isso com você. Você vai achar um valor e sempre ela vai pedir. Sempre não, sempre é muito forte. Mas na maioria das vezes ela quer saber se você sabe simplificar. Se você sabe as regras dos números decimais ou das frações. Vamos supor que eu quero melhorar isso aqui. Eu posso dizer que a minha resposta aqui vai ser 33 inteiros e 7 décimos. Simplesmente isso. Por quê? Esses dois zeros à direita da parte decimal, eles não fazem diferença aqui. Tanto que eu poderia colocar 70 centésimos ou 700 milésimos. Na verdade, eu poderia colocar isso. Só que eu quero colocar da forma mais simplificada possível. Então, a mais simplificada é 33 inteiros e 7 décimos. Ah, mas eu queria transformar isso também em fração irredutível. Porque a prova mandou eu fazer multiplicações de números decimais e as respostas, as alternativas estão em fração. Então vamos lá. A banca quer saber se você sabe trabalhar com decimal e com fração. Transformar fração em decimal e decimal em fração. Vamos lá. Como que eu faço isso? Primeira pergunta que você vai fazer aí para você. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma, é o 7. Casas decimais é a quantidade de algarismos que eu tenho à direita da vírgula. É só 1. Se eu tenho só 1, então o meu denominador é 10. Tira a vírgula, que número que forma? 337. Esse é o número que nós vamos colocar no numerador. Agora, muitos estudantes ficam preocupados com 337. Por quê? Porque é um número estranho, não é verdade? E eu quero simplificar essa fração. E os estudantes, eles tendem a se preocupar com o que é mais difícil, com o que é mais estranho. Só que não. Olha só, eu vou começar pelo 10. Por quê? Porque eu conheço os divisores do 10. Por quê que eu estou começando pelo 10? Porque se eu quero simplificar essa fração, eu tenho que encontrar um número que simplifique o numerador e o denominador simultaneamente, não é verdade? Certo. Então, se o 337 não dá... Vamos tirar 1, né? Porque não dá para simplificar por 1. Até dá, mas não vai dar resultado nenhum. Se o 337 não dá por 2, não dá por 5 e não dá por 10, então essa é uma fração irredutível. Não é verdade? Eu nem quero saber se o 337 é primo ou não. O que eu sei é que ele não é simplificado por 2, 5 e 10. Então acabou. Então não tem como simplificar essa fração. Então essa é a fração irredutível desse produto aqui. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão. Próxima multiplicação. 1 inteiro, 842 milésimos, multiplicado por 13 milésimos. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. 1 inteiro, 842. E aqui embaixo eu vou colocar 13 milésimos. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Primeira coisa, primeira pergunta que você faz aí. Quantas casas decimais eu tenho aqui nesse número? 3. Quantas casas eu tenho aqui? 3. Então nós vamos somar as casas. Eu tenho 6 casas. Agora desconsidera as vírgulas e faça a multiplicação.
Vamos lá, vamos fazer. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 8 é 24, mais um que subiu, 25. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Pronto. Vamos lá, agora o 1. Deixa eu apagar aqui em cima primeiro. Muito bem. Ó, 1 vezes 2, 2. Mas eu não coloco aqui embaixo do 6. Lembra que eu falei? Você vai pular essa casa. A unidade vai começar na dezena. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Pronto. E agora? Agora o 0. 0 vezes 2 é 0. Vou começar aqui agora. Lembra? Eu pulei aqui a unidade. Agora eu vou pular a dezena. Vou começar na centena. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 8, 0. E 0 vezes 1, 0. Agora esse 0 aqui, ó. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 1, 0. Certo? Então vamos adicionar isso aqui tudo. Ah, professor, posso completar aqui com zeros? Pode. Pode completar aqui, ó. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 8 mais 5, vai dar 13, né? 1 mais 1, 2. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Só que tem um detalhe. A minha resposta não é 23.946. A minha resposta tem que ter 6 casas decimais. Eu começo mais à direita possível. Começo aqui, ó. E conto 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3... Opa, me perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar a vírgula aqui. Certo? Ah, qual é a fração irredutível disso aqui? Você vai fazer isso. Eu não vou fazer. O que eu posso te dizer é que quando você escreve a primeira fração, essa aqui, ó, vamos lá, eu quero representar isso aqui numa fração. Então vai ser... Deixa eu repetir esse número aqui. Vamos lá, deixa eu colocar assim, vou colocar aqui na frente. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Tem. Ó, o número vai ser 23.946. E aqui embaixo eu vou ter 100 mil. Por quê? Porque eu tenho 6 casas decimais. Então, o denominador vai ser 100 mil. Ah, mas aqui eu tinha uma. Não, se tem uma é 10. Se tem duas é 100. Se tem 3 é 1000 e assim por diante. Perceba o seguinte, eu não vou fazer, tá? Mas aqui você vai começar simplificando por 2. E eu não sei se isso vai dar continuidade, se você vai conseguir fazer uma próxima etapa de simplificação. Você vai tirar a sua conclusão, certo? Lógico. Qual que é o seu parâmetro? O denominador. Se o numerador não der um número par, então ele já não vai dar por 2. Então você já tem que ficar preocupado com isso. Tá bom? Mas eu vou deixar na sua mão isso aqui para você terminar. Vamos lá, vamos dar sequência. Eu tenho mais uma aqui, ó, mais uma multiplicação. Só que agora eu quero multiplicar um número decimal por um número natural. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 8 inteiro e 56 milésimos. E eu quero multiplicar por 3. Quantas casas decimais esse primeiro número tem? 3. Quantas casas esse número aqui tem? 0. 0 casas decimais. Veja que ele nem tem vírgula, né? Ele é um número natural. Eu vou somar isso aqui, vai dar 3. Agora vamos multiplicar. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 5 é 15, mais um que subiu, 16. 3 vezes 0, 0, mais um que subiu, 1. 3 vezes 8, 24. Pronto. Agora a tua resposta tem que ter 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Então, a tua resposta será, vamos colocar aqui na frente, 24 inteiros e 168 milésimos. Ah, mas eu quero transformar isso em fração. Então, transforme. Tira a vírgula. Que número que forma? 24.168. Quantas casas decimais eu tenho? 3. Então, vamos lá. Ó. Então, o denominador é 1000. Ah, dá para simplificar? Dá. Simplifica por 2, que vai dar certo. Não é verdade? Quanto que dá isso aqui por 2? Eu sei que 1000 por 2 é 500. Não é verdade? Isso. Como que eu faço essa divisão aqui? O 24 por 2 vai dar 12.
O 16 por 2 vai dar 8. E o 8 por 2 vai dar 4. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 0 é 0. Mais um que subiu. Beleza, é isso mesmo. Ah, dá para continuar simplificando. Então vai lá, continue. Ó, por 2. Continue simplificando. Vou deixar na tua mão. Você tem que perceber que eu consigo simplificar isso aqui ainda, por 2. Porque os dois números são pares. Eu não sei o que vai acontecer na frente. Me parece que quando você simplificar aqui, que eu vou deixar na sua mão, isso vai dar um número par aqui em cima. Então você vai continuar simplificando. Porque embaixo vai dar 250. E aí você vai simplificando até chegar na fração irredutível. Certo? Vamos lá? Última parte aqui da nossa aula. Eu tenho uma observação aqui para você. Bem, quando a gente fala de multiplicação, a gente está falando também de potenciação. Por quê? Deixa eu mudar aqui a minha caneta. Olha só. O que é 2 elevado à quinta potência? O 2 é a minha base. E o 5 é o meu expoente. Isso aqui é uma forma resumida dessa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Por que o 2 se repete? Porque a base é 2. Por que ele se repetiu 5 vezes? Porque o meu expoente é 5. Então, ao invés de escrever uma multiplicação extensa, eu posso resumir isso tudo em 2 elevado à quinta potência. Certo? E aí o que nós fazemos? Eu transformo a potenciação em multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 8, 16, vezes 2, 32. Agora, é a mesma coisa com números decimais? Sim. 1 inteiro e 2 décimos elevado ao cubo é 1 inteiro e 2 décimos, multiplicado por 1 inteiro e 2 décimos, multiplicado por 1 inteiro e 2 décimos. Vamos colocar o resultado aqui na frente? O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou multiplicar 1 inteiro e 2 décimos por 1 inteiro e 2 décimos. Vamos lá. Aqui eu tenho uma casa e aqui eu tenho uma casa. A minha resposta tem que ter duas casas. 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 4, aqui vai dar 1. Agora eu vou pegar esse... Opa! Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tenho duas casas, ó. 1, 2. Então, o meu resultado aqui é 1 inteiro e 44 centésimos. Então, vamos escrever aqui, ó. Agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 1 inteiro e 1 décimo. Certo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Vamos somar isso aqui. Posso pôr um 0 aqui. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 12. Sobe 1 e desce o 2. 4, 6, 7. E aqui vai dar 1. Ok? Só que tem um detalhe. Aqui eu tenho duas casas. E aqui eu tenho uma casa. A tua resposta tem que ter 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então, o resultado aqui vai ser 1 inteiro. 728 milésimos. Ah, dá para transformar em fração irredutível? Sim. Vá lá e transforme para mim, por favor. Aqui, eu tenho 4 décimos multiplicado por 4 décimos. Muito bem. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Eu tenho 4 décimos e quero multiplicar por 4 décimos. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma. No final, eu tenho que ter duas casas. Esquece as vírgulas e multiplica. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 0 vezes 4 é 0. E 0 vezes 0 é 0. Muito bem. Agora, vamos adicionar. Olha só. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. A minha resposta tem que ter duas casas. 1, 2. 16 centésimos. Então, essa é a nossa resposta. Tem como transformar em fração irredutível? Tem, sim. E por fim, nós temos 64 centésimos elevado a 1. Se o meu expoente é 1, significa que o resultado é a própria base. Se o teu expoente é 1, o resultado é a própria base. E aqui embaixo? A tua base é diferente de 0? Sim.
E o expoente é 0? Sim, então o resultado vai ser 1. Toda vez que você tem expoente 0 lá em cima e base diferente de 0, o teu resultado vai ser sempre 1. Certo? Então, as atividades já estão propostas. Eu vou deixar lá para vocês fazerem. Um abraço e até a próxima aula.